Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 108, quarta-feira, dia 10 de janeiro. Chegamos então aqui a nossa live número 108 no nosso horário tradicional. Então, do que iremos falar hoje em relação a desenvolvimento pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma afirmação. É uma afirmação que eu acho graça, né? Uma afirmação que ela é mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram falar alguém falando isso ou se vocês já falaram isso alguma vez, que é aquela coisa do tipo assim, ó: se for para ser meu, será. Se for para ser meu, está guardado. Aquilo que é meu está guardado, né? Se for para ser meu, vai voltar. Eu fico pensando assim, né? Eu fico às vezes observando as pessoas que falam esse tipo de coisa, né? E eu fico me perguntando, vocês estão de brincadeira? Vocês já conversaram com gente adulta de verdade mesmo, que já viveu realmente algum tempo de vida assim, para se perguntar realmente sobre esse tipo de frase mesmo? Né? Eu não sei aonde as pessoas que ficam fazendo essas afirmações vivem assim, né? Da onde que tiram isso, né? Às vezes eu vivo falando sobre isso, às vezes tem alguns clichês que a gente fica repetindo por aí, que eu acho que a gente para de refletir em algum momento da vida assim, para entender o impacto que eles estão causando na nossa vida, né? A quantidade de gente frustrada que eu conheço por acreditar nisso, que não parou para analisar um minuto sequer como funciona a vida humana, né? Senão não estaria falando esse tipo de coisa, né? A gente pode até acreditar nisso, né? Mas depois a gente tem que parar e perceber, será que a minha vida está andando para frente por eu acreditar nisso, né? Aquela coisa até que às vezes serve para fazer graça, para fazer piada, né? Aquela coisa, se o mel é bom, a abelha sempre volta. É engraçadinho para fazer piada, né? Mas agora, olhando, observando realmente a vida prática, né? Essas coisas, esse tipo de frase, esses clichês que são dessa forma, eles sempre acontecem como uma desculpa, eles sempre aparecem como uma desculpa na nossa vida, né? É porque não era para ser meu, né? Então não aconteceu, é porque não era para ser meu, né? Eu vou te dizer porque que não era para ser seu. Não era para ser seu porque tu não te esforçou, não era para ser seu porque tu não se dedicou, não era para ser seu porque tu não prestou atenção onde tinha que prestar, porque tu não levou as coisas com seriedade, né? A pessoa vai vir com esse papo, né? A coisa boa ela vai acabar te encontrando. Olha, meu amigo, tu pode até construir essa crença se tu quiser, afinal de contas, né, isso é só uma narrativa que tu está construindo, não tem problema nenhum. Agora, cuidado se isso não é uma narrativa para justificar a vida que tu está construindo, né? Uma narrativa para justificar tuas preguiças, é uma narrativa para justificar tuas desatenções, é uma justificativa para justificar tuas molezas, né? Aí é mole viver assim, né? Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada, porque o que é meu vai me encontrar, e o que é bom vai acabar vindo no meu colo, eu não preciso fazer mais nada. Aí é muito mole viver, aí é muito fácil viver assim, né? Então cuidado, né? Eu não estou dizendo aqui, tá? Antes que eu venho dizer que em alguns momentos pode ser que eu pareça contraditório, eu não estou aqui dizendo que não exista o elemento do divino que de fato exerça algum tipo de influência sobre o nosso destino. Eu acredito bastante nisso, é claro que tem. Agora, não é de fato somente este elemento, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? As próprias religiões, elas nomeiam esses elementos, alguns chamam isso de graça e tal. Agora todos sabem que a própria graça, né, que o próprio elemento divino, eles precisam do elemento, eles precisam também da natureza, porque é aqui que se dá essa articulação, né? Aquilo que tu chama da vontade de Deus, a conspiração do universo, as vibrações positivas, seja lá o nome que tu quiser dar para isso, né? Ou qualquer uma dessas realidades espirituais, transcendentes, né? Entre muitas aspas, essas energias, essas forças, né? Elas têm uma ação sobre a vida material. Para elas terem uma ação sobre a vida material, elas precisam
utilizam da matéria, né? Qualquer pessoa que tem uma base filosófica, ela sabe disso, que isso é papo para boi dormir, essa coisinha do o que é meu está guardado, né? Existe essa articulação entre aquilo que está nas tuas mãos fazer, o teu esforço, a tua vontade, a tua ação, a tua dedicação e realmente esses elementos dos quais tu não tem controle. Agora, se eu fico somente com esse discurso de que as coisas vão acontecer sem eu fazer nada, somente contando com esse elemento, né? Eu não preciso fazer nada e as coisas vão acontecer, o que for bom vai vir, né? Aí eu caio numa cara de pau, né? Eu caio numa preguiça, eu caio numa vida onde realmente eu não preciso fazer esforço nenhum. E apostar nisso pode ser um grande problema na tua vida, né? Então, sinceramente falando, né? Agora é o momento da gente ser franco, né? É o momento da gente ser maduro. Tá só eu e você aqui, tá? Não tem mais ninguém, tá? Tu acha mesmo que se tu não te esforçar, tu acha mesmo que tu não estiver atento, tu acha mesmo que tu não receber as coisas com generosidade, tu acha mesmo que a tua vida vai dar certo em algum sentido? Se tu não realmente, se tu não estiver atento, se tu não tiver esforço, né? Se tu não aceitar as coisas que vêm para ti com generosidade, tu acha mesmo que as coisas vão dar certo para ti? Presta atenção, porque isso pode ser uma fuga. Às vezes isso pode estar sendo uma fuga, uma narrativa somente para te levar para uma passividade, somente para te levar para uma vida passiva. E o ser humano, ele tem essa capacidade fantástica, né? O ser humano tem uma capacidade fantástica de expandir o seu grau de ignorância com muito pouco esforço, né? É muito fácil hoje em dia a gente expandir a nossa burrice, é muito fácil expandir a ignorância, é muito fácil expandir falsidade, é muito fácil expandir as trapaças, elas crescem igual mato assim no terreno baldio, não precisa de esforço nenhum. Então por isso que a gente tem que cuidar para não cair nesse tipo de narrativa, né? Criar essas narrativas, elas só servem para justificar a tua falta de caráter, né? A vida humana, no fim das contas, ela acontece nessa articulação entre a tua ação e a tua disposição e esses elementos imponderáveis, né? É óbvio que a ação precisa desse elemento também do pensamento, mas, né, se eu ficar só ali na rede pensando e não agir, não fizer nada, né, eu quero viver uma vida no fim das contas de criança, né? As crianças elas podem isso, né? A criança vai no banheiro, quando ela termina, ela grita: mãe, acabei. Aí vai lá a mãe e faz, né, por ela. Mas na vida adulta não é assim, ninguém vai fazer essas coisas por nós. Nós temos que ter esse elemento da ação e esse elemento da disposição e saber que as coisas se dão com essa articulação entre as coisas que a gente não tem controle, esses elementos imponderáveis, né? Então não caia na falácia de contar a tua vida do avesso, né? O que é meu vai voltar, né? Eu fico falando muitas vezes aqui sobre tu não reclamar, né? Então pode ser que esse discurso às vezes pareça: mas você falou que a gente não deve reclamar, mas poxa, uma coisa é tu não reclamar, outra coisa é tu fazer o que precisa ser feito. Então vamos pegar aqui como exemplo: imagina que tu trabalha numa empresa e a pessoa, sei lá, não te pagou, tu tá com o teu salário atrasado. Mas então o Machado falou que não era para reclamar, então eu vou ficar aqui e não vou fazer nada. É óbvio que não, tu vai lá e vai cobrar os teus direitos. Uma coisa é tu fazer o que precisa ser feito, que é ir lá e cobrar os teus direitos. Outra coisa é tu ficar ao lado dos teus colegas reclamando: porque a empresa não me paga, porque vida triste, que vida difícil, porque as pessoas não prestam. Isso é uma coisa, ir lá e fazer o que precisa ser feito, que é ir lá cobrar o teu direito, é outra. Então parece que às vezes as pessoas pegam algumas falas para querer justificar sua preguiça, sua moleza, né, sua falta de caráter. Então não seja uma pessoa assim. Olha para as histórias que estão paralisadas, tuas histórias que estão paralisadas por causa disso. A gente precisa matar de uma vez por todas essas falácias, destruir esses clichês paralisantes, né? Então cuidado com essa coisa do que é seu está guardado, né? Isso é coisa só para justificar a tua preguiça, né? Para tu ficar numa vidinha maximamente confortável, né? Às vezes já aconteceu de eu ir em eventos, em treinamentos, em lugares que as pessoas ficam com esse discurso: não, porque o que é seu está guardado, né? Basta acreditar que as coisas vão acontecer. É óbvio que tem um monte de gente que se encanta com isso. É óbvio que tem um monte de gente que sai ali com o coraçãozinho ardendo em chamas, né? Porque, óbvio, isso está dando inclusive aquilo que eu mais quero. Aquilo que eu mais quero é ficar na rede, é ficar maximamente confortável, né? Isso, bom, pronto, acabei de encontrar
acabei de encontrar aqui um elemento que vai fazer com que a preguiça se instale na minha vida, né? Tem um guru aqui dizendo que as coisas vão acontecer, que basta eu acreditar, então eu não preciso fazer mais nada. Uau, agora sim, agora a minha vida vai para frente. Só que depois de alguns dias sem fazer nada, sem fazer esforço nenhum, nada acontece, vai perceber que nada acontece. Então todo dia a gente precisa lutar contra esse comodismo. Todo dia a gente precisa lutar contra esse vitimismo, todo dia a gente precisa lutar contra essa preguiça, todo dia a gente precisa lutar contra essa gula, contra essa coisa exagerada de querer colocar para dentro mais do que a gente necessita, mais do que a gente precisa. Existem muitas más inclinações e todo dia a gente precisa estar atento a isso, estar cuidando, né? Aquela velha história que eu falo, né? O único dia que a gente precisa vencer é o dia de hoje, né? Então, que a gente vença nesse dia de hoje matando essas questões, matando essas más inclinações e principalmente essas falácias, esses clichês, né? Não vai ser teu se tu não te esforçar, né? Então, tem que parar com tudo é justificativa, né? Para uma suposta ação divina, né? Deus permite tudo mesmo, eu acredito de fato que Deus permite tudo. Deus permite inclusive essa tua cara de pau, esse teu cinismo, né? Deus permite até que tu não faça nada, olha só que maravilhoso que Deus é. Ele permite até inclusive que se tu quiser ficar parado e não fazer nada, nada vai acontecer. Agora não adianta ficar colocando na conta de Deus depois do teu resultado. Ah, mas eu conheço uma pessoa que teve muita sorte na vida, né? Eu conheço uma pessoa que nasceu com aquilo virado para a lua, né? Tudo acontece na vida dela sem fazer esforço. Cara, mas até pode ser. Vamos supor que existe mesmo, não vou negar aqui que às vezes existe alguma pessoa realmente que deu uma baita de uma sorte. Mas, cara, isso aí é em 30 milhões que tu vai conhecer. Por que tu vai apostar nisso, cara? Né? Por que tu vai apostar na exceção da regra? Né? A regra não é essa. Né? Então eu vou ficar apostando que eu vou ser esse sortudo. Né? Talvez exista alguém que tu conheça aí que teve sorte realmente, mas tu vai apostar nisso? Sério que tu vai ficar apostando nisso ao invés de apostar naquilo que está nas tuas mãos, que precisa ser feito todos os dias? Né? Então tem que cuidar um pouco disso, né? Uma vez eu estava lá no encontro lá, né, de um grupo lá que eu participo, e aí a pessoa falou lá pro cara que estava ministrando lá aquele evento, eu lembro que ela usou a seguinte frase, eu falar, olha só, eu sou uma pessoa muito religiosa, sabe por quê? Porque eu não tenho ambição nenhuma, eu não desejo nada para minha vida, eu sou uma pessoa, né, que sou muito religiosa, né? Então eu não tenho ambição nenhuma na vida, né? Aí a pessoa que estava ministrando olhou para ela com todo o amor do mundo, mas com toda a ironia, falou, cara, tu não tem nada de religioso, não, tu é um cara de pau, é isso que tu é. Porque ser ambicioso, no bom sentido da palavra, não tem nada de ruim nisso, né? A gente não pode confundir ambição com inveja, né? A gente às vezes confunde, né? É importante que a gente tenha ambição sim na vida, essa ambição positiva. Ora, vai dizer que é ruim se tu ambicionar ser uma pessoa melhor? Vai me dizer que é ruim tu ambicionar, tu ter a ambição de ter mais conhecimento, de ter mais amor na tua vida, de inclusive ganhar mais dinheiro para ajudar a tua família, de inclusive ganhar dinheiro para comprar o teu carro? Que problema tem nisso? Vai dizer agora que ambição é uma coisa ruim, só que aí eu quero justificar a minha passividade, a minha preguiça. Olha só como eu sou uma pessoa, né? Uma pessoa especial, eu não tenho ambição nenhuma, não quero nada na minha vida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com essas coisas que acontecem, né? Então, com essas falácias, né? Com essas coisas que a gente fica falando, né? Porque uma pessoa que é passiva, uma pessoa que não tem mais ambição nenhuma, é uma pessoa que já morreu, só falta fechar a tampa, né? Então, que a gente não seja essa pessoa, que a gente saiba articular esse elemento da ambição, né? Aquela coisa da história do Senhor dos Anéis, né? O anel vai ser meu. O anel não vai ser teu, tu vai ter que ir lá no topo da montanha buscar, tu vai ter que subir no topo da montanha para buscar o anel, tu vai ter que ter esforço, né? Se eu não tenho ambição, eu não consigo realmente construir nada. Então vamos matar esses clichês, né? Então vamos matar, inclusive, independente do que tu faz. Mas eu sou uma mãe que fica em casa e só cria os meus filhos, eu não preciso ter ambição. Pô, tu quer ambição maior do que essa? Tu ter a responsabilidade de criar os sujeitos para uma vida, criar sujeitos para o mundo? Quer ambição maior que essa? É óbvio que tu tem que ambicionar ser uma boa mãe, né, para conseguir criar os teus filhos, ser um bom pai para conseguir criar teus filhos, para conseguir, né, colocar
um elemento de virtude, um elemento de caráter na vida desses sujeitos que estão sob as tuas responsabilidades. Para tudo a gente precisa ter ambição. Se tu não tem ambição, tu acaba se tornando um sujeito chato. Ah, mas então, meu caso é diferente, eu já tenho 70 anos, então eu não tenho mais que ter ambição. Aí é que tu tem que ter ambição, tem que ter ambição de crescer, em poder dar conselhos para as pessoas. Aí é um momento até mesmo que tu pode ter mais ambição ainda, porque daí tu já não tem mais esse elemento da testosterona, né, que fica te distraindo. Então é uma coisa que aí, bom, tu vai focar só em realmente crescer, em ser uma pessoa que está se preocupando só em poder fazer algo de bom para a vida dos outros, né? Então não existe desculpa para a gente não querer crescer, para a gente não querer ambicionar. Tá? Então vamos matar esse clichê, né? Aquela coisa do uma coisa ou outra, mas ou é o determinismo ou é o livre-arbítrio, né? Aquela síndrome da encruzilhada, ou é uma coisa ou outra, ou é aquilo que já está determinado, ou é o meu livre-arbítrio para poder sair agindo. Mas por que uma coisa tem que ser separada da outra? Não pode ser uma coisa e outra. Não pode existir os elementos imponderáveis que tu não tem controle e, ao mesmo tempo, existir o elemento que está nas tuas mãos fazer. Então, para de usar isso como desculpa. Existe a questão do imponderável, aquilo que realmente a gente pode chamar de graça, aquele elemento realmente divino, que a gente não tem o controle e que são as imprevisibilidades da vida. E que bom que isso existe. Senão, acho que a vida até seria chata demais se a gente pudesse prever tudo. E, do outro lado, existe o elemento que está nas nossas mãos agir, que é o nosso livre-arbítrio de fazer todos os dias o que precisa ser feito para que a gente possa construir uma vida que vale a pena ser contada. Não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra, né? Esse elemento que depende de você e as coisas de Deus, as coisas divinas, né? Então aí a gente não deixa de seguir, a gente não paralisa com essa história, com esse clichê, o que for meu vai voltar, ou aquilo que for ser meu, aquilo que é bom vai acabar caindo no meu colo. Aposta nisso e depois me conta como é que foi. Tá bom, pessoal? Tá? Então, por hoje é só, essa foi a live de hoje, para que a gente pare de ficar apostando nesses clichês por aí que a gente sai falando muitas vezes sem sequer refletir, né? Que a gente arregace as mangas e busque com muito esforço matar as nossas más inclinações e fazer o que precisa ser feito para a gente construir uma vida que vale a pena ser contada, tá bom? Então, deixando um agradecimento a presença de hoje, seu Jorge Oneron, Jô Ferreira, Tiana Knebel, Ju Ribeiro, João Vitor Machado. Essa foi a nossa live de hoje, então, matando esse pensamento mágico. Amanhã estaremos novamente aqui às 7 horas da manhã para mais uma live, a nossa live número 109, essa foi a 108. Compartilhem com mais pessoas, convidem mais pessoas para estarem aqui presentes, comentem, né, tudo aquilo que vocês já sabem, para que a gente possa estar crescendo aqui e trazendo cada vez mensagens mais úteis para a vida de todos nós, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.